Oi, gente, boa tarde. Então, ontem a gente teve nossa aula presencial em que nós corrigimos algumas questões e falamos sobre modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, falamos sobre rotação e translação, certo? Que já é da nossa nova unidade já de novembro. Já terminamos o nosso resumo e hoje já começamos a unidade nova, né? Falando sobre o céu visto da Terra. Então, hoje nós vamos falar sobre o formato da Terra. Então, hoje nós sabemos que o formato do nosso planeta, ele é arredondado, esférico, né? E nos polos, eles são achatadinhos, certo? Então, como foi que chegou a essa conclusão? Como eu já disse para vocês várias vezes, que sempre se teve a necessidade, né, de saber tanto de todas as coisas, né? O ser humano, ele sempre teve a curiosidade. Não foi diferente também em relação ao universo, que eu já comentei para vocês quando eu estava falando sobre os modelos heliocêntrico e geocêntrico, e também sobre o formato da Terra, certo? Então, se tiveram vários estudos para se comprovar que a Terra ela realmente é redonda, né? Ela realmente é esférica. É óbvio que hoje, com o surgimento da tecnologia, dos satélites artificiais e das divulgações das imagens que são produzidas justamente por esses satélites, é muito fácil a gente confirmar de que a Terra realmente ela é esférica. Mas, antigamente, né, essas evidências, elas surgiram bem antes, né? Apesar de não ter a comprovação que nós temos hoje em dia. Uma das histórias que nós podemos contar sobre a forma, né, arredondada do nosso planeta é que já se teve vários mitos, né? Um desses mitos é o famoso o ovo de Colombo. Ele é considerado um argumento usado, óbvio, por Cristóvão Colombo, para convencer seus opositores na Espanha de que seria possível chegar à Índia indo pelo leste, dando a volta pela Terra. Ou seja, que se podia chegar à Índia por dois caminhos, né? Tanto pelo leste quanto pelo oeste. Se a gente prestar atenção, veremos que o dia a dia nos dá algumas indicações de que a Terra tem um formato arredondado. Antes de continuar lendo, a gente pode perceber esse formato arredondado do nosso planeta através do Sol, né? Porque a gente sabe que o Sol, ele não se movimenta, que se movimenta é o nosso planeta. Então, é o nosso planeta. Então, nós que estamos em movimento o tempo todo, né? Pelo movimento de rotação. Pelo movimento de translação também. Mas a gente percebe o movimento aparente do Sol através do movimento de rotação. E aí a gente consegue perceber, por exemplo, as nossas sombras, né? Então, em determinado hora do dia, a nossa sombra está em um local. Se a gente tiver meio-dia, a nossa sombra está exatamente no mesmo local onde nós estamos, né? A nossa sombra está reta. E no final do dia ela vai estar do outro lado. Então, isso dá pra gente ter a comprovação no nosso dia a dia, né? De que o nosso planeta realmente é redondo. Uma outra forma, né? Que nós podemos perceber é a linha do horizonte nas praias. Quando a gente vai às praias, com certeza vocês já foram, porque a gente mora em um local litorâneo, né? A gente mora em uma ilha. O que a gente percebe? A gente não consegue ver o fim do mar. Então, o que a gente vê já é a linha do horizonte, certo? Então, a gente consegue ver que o mar, ele termina com o céu lá no fundo, né? Então, isso dá a impressão de que o céu, ele continua e a Terra, ela vai
começar a ficar redondinha, né? Então, por isso que mesmo que a gente tivesse uma luneta muito potente, nós não conseguiríamos ver a África, justamente por isso, porque nosso planeta, ele é redondo, certo? As rotas de avião são uma outra comprovação de que o nosso planeta, ele é redondo, porque a gente pode ir, por exemplo, a gente pode ir para um outro país por duas rotas, tanto partindo para leste quanto partindo para oeste. Inclusive, no livro de vocês tem uma rota, né, saindo do Brasil para a Austrália. Aí tem duas rotas, né, com direções opostas. Então, a gente partindo do Brasil para o leste, a gente atravessando o Oceano Atlântico em direção à África do Sul, passando pelo Oceano Índico e chegando à Austrália. Isso é a primeira rota. A outra rota partindo do Brasil em direção a oeste, passando sobre a Argentina e o Chile, atravessando todo o Oceano Pacífico e chegando à Austrália. Então, daí dá pra gente comprovar que o nosso planeta também é redondo, porque a gente está indo por duas rotas diferentes, por duas direções diferentes e chegando no mesmo lugar, certo? A sombra da Terra na superfície. Eu acho que vocês já devem ter visto um eclipse lunar. Se ainda não viram, pessoalmente, vocês já devem ter visto fotos de eclipses lunar, vocês já devem ter visto em jornais, na TV, né? Então, o eclipse lunar, o que é o eclipse lunar? É quando a Terra, quando a Lua, ela faz sombra na Terra, certo? Então, a sombra da Terra, ela vai se projetar sobre a Lua. Então, quando acontece o eclipse lunar, a gente consegue ver que a Lua, ela fica escura, ela fica totalmente escura. E a Lua, ela é o quê? Redonda. Então, se a Terra, ela se projeta na Lua, né? Ela se projeta sobre a Lua, então dá pra gente comprovar também, é uma forma simples de comprovar de que a Terra, ela é redonda, certo? E aí existem outras formas de se comprovar que a Terra é redonda. Inclusive, por exemplo, os mastros dos navios no horizonte, né? Lá no início do capítulo, vocês vão ler uma historinha que a menina, ela conta justamente sobre cada uma dessas possibilidades de perceber de que a nossa Terra é redonda, de que o nosso planeta é redondo. E uma da parte da história, ela fala sobre mastros dos navios no horizonte. Ou seja, ela conta lá na história, né, que o que a gente consegue ver quando o navio, ele tá distante, muito distante, a gente consegue ver só o mastro do navio, né, que é a parte mais alta do navio. E a última coisa que se vê quando ele se afasta também é o mastro do navio. Quando ele se aproxima na costa, é a primeira coisa que a gente observa. E aí, esse fato, ele foi conhecido como a prova de Colombo, certo? E aí, no livro de vocês vão ver aí uma esqueminha que mostra justamente o mastro, né? O mastro mais distante e se aproximando do local da onde foi tirada a foto, né? Certo? E aí, na aula presencial, vou falar para vocês sobre esse cálculozinho que fala sobre a medida da esfericidade da Terra. Então, como que a Terra, ela foi medida? Porque a gente sabe que uma esfera, ela pode ser medida. E o nosso planeta, ele também foi medido. Então, foi medido o raio do nosso planeta, o raio da esfera do nosso planeta, né? Então, chegaram-se à conclusão, né, chegaram-se à conclusão de que a distância era de 5.040 estádios. À medida que Erastótenes, que é um filósofo grego, ele é bem próximo do raio medido atualmente aceitável, que é 40.008 quilômetros. O ângulo de esfericidade do nosso planeta, né? O perímetro do nosso planeta. 40.008
quilômetros, certo? E aí tem algumas atividades para vocês responderem que eu já enviei na agenda. E na aula presencial a gente vou explicar para vocês como que ele chegou a essa conclusão de que o nosso planeta ele tem 40.008 quilômetros, certo? Bom fim de semana para vocês e até sexta-feira.